Aleluias, glórias a Deus. Aqui que vos falo, pastor Deolindo de Amorim, pastor fundador da Assembleia de Deus, ministério Arca da Aliança, um ministério voltado para resgatar vidas, né? Arca da Aliança quer dizer presença de Deus. A Bíblia nos fala que onde ia a arca, a presença de Deus também ia junto com aquela arca. E esse ministério também vai ser a mesma coisa. Vamos ter a arca dentro da igreja, porque a arca sempre vai simbolizar a presença de Deus no nosso meio. E quando tem um ministério aberto, quando tem uma igreja aberta, o que mais importa é que a presença de Deus esteja ali. Mesmo falando que o nosso Deus ele não habita em templo feito por mãos de homens. Mas esse templo, esse ministério, eu tenho certeza que foi direcionado do trono de Deus para nossas vidas. Queremos aqui fazer o ID do Senhor, uma obra diferente, uma obra pentecostal, uma obra que visa guardar os mandamentos, né? Uma obra que nós não aceitamos, não reconhecemos, né? A pastoreado feminino, a não ser o pastoreado masculino. Não para diminuir as mulheres de Deus, porque eu também, primeiramente, tenho uma mãe, segundo, eu tenho uma esposa, então eu não posso diminuir. O ministério dela é diferente do meu. O ministério da minha esposa é um, o ministério meu é outro, o ministério da minha mãe foi outro, ter me colocado sobre a face da terra, assim como Maria, mãe de Jesus. O ministério dela foi colocar o Filho de Deus sobre a face da terra. E eu tenho a minha esposa, o ministério dela é missionário, né? Para cuidar daquelas que chegam na igreja, as mais novas, as irmãs que estão começando agora, né? Que é o dever da minha esposa estar orientando, colocando ela nos seus lugares, ensinando elas a ser uma mulher de Deus, a como cuidar da tua casa, do teu marido, a como criar os teus filhos na presença de Deus. Isso não cabe somente ao homem, cabe também à mulher, né? E eu, como pastor, a ensinar o homem e a mulher a entrar na palavra de Deus, guardar os mandamentos, ensinar aquilo que o Senhor Jesus ensinava, né? Não vou eu acrescentar nada do que está aqui na Bíblia e nem tirar do que está aqui colocado na Bíblia. Eu quero ensinar não só os mandamentos, mas como, né, nós podemos chegar até a presença deste Deus, como podemos alcançar a salvação. Apesar do Senhor ter morrido na cruz do Calvário por mim e por todos, há uma diferença entre o salvo e os condenados. Salvos são aqueles que guardam os mandamentos, aquele que ama o teu pai, a tua mãe, aquele que ama ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, aquele que ama o teu próximo como a ti mesmo, aquele que guarda o sábado, né, para se santificar, para descanso, aquele que busca o Senhor, né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus ele veio para dar a tua vida por mim e por você. Mas isso não quer dizer que você está salvo, que eu estou salvo. Salvo é aquele que anda com Jesus Cristo, né? Aquele que anda e guarda os mandamentos, esses vão alcançar a salvação. Não foi porque Jesus morreu na cruz do Calvário que todos vão ser salvos, não. Que todos já estão salvos, não. Salvos é aqueles que andam com o Senhor. A Bíblia fala que sobre aqueles dois homens malfeitores, um que estava à direita e um que estava à esquerda de Jesus. Um indagou, tu salvou a muitas pessoas, tu fez tantas as coisas, agora salva a ti mesmo. Mas o outro não, Senhor, eu mereço, nós merecemos estar aqui neste lugar, porque nós plantamos isso, estamos colhendo isso, mas o Senhor nada fez para estar aqui. Lembra de nós, lembra de mim, quando o Senhor estiver no teu reino. Ele reconheceu que Jesus ia para um reino, para o trono de Deus, para a direita de Deus. O Senhor, em verdade eu vos digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso, meu querido. É preciso se humilhar, é preciso descer, é preciso reconhecer, é preciso aceitar um caminho que você deve seguir. Você não consegue seguir os dois caminhos e ter a salvação. Você não consegue, é impossível para mim, para você, aleluias,
adorar a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo é impossível. Não dá certo, uma coisa não combina com a outra. Você não pode ir para as trevas, ir para a escuridão, ir para a luz ao mesmo tempo. Ou é treva, ou é escuridão, ou é caminho da vida, ou é da morte. Ou você anda com Deus, ou anda com Satanás, né? Satanás é o Deus desses dias, de muitos. Mas existe um Deus maravilhoso que está sentado no alto e sublime trono, onde os 24 seres viventes, os anciões, adoram diariamente: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas também existe um lugar chamado Hades, inferno, Hades, que muitos estão ali, que muitos foram para ali, e muitos ainda vão para ali, muitos ainda vão para este lugar. É aqueles que andam com Deus e guardam os mandamentos? Não. É Lázaro, o homem pobre? Ou é aquele homem rico? É aquele homem rico que só quer amar a tua riqueza, que dá amor somente à tua riqueza e despreza as coisas desse mundo, despreza o irmão, despreza o pobre, né? Igual Lázaro foi para o seio de Abraão, e aquele homem rico que desprezou Lázaro, né? E teve a salvação, não é mesmo? Meus queridos e amados, pastor Deolindo, juntamente com a minha esposa, missionária Jainara Viana, senta aqui, missionária. Pastor Deolindo, juntamente com a missionária Jainara Viana, não está aqui, posto aqui neste lugar, para te levar para a perdição, não. Estamos aqui com o coração contrito, de amor por você, pela tua alma. Queremos somente que você alcance a salvação em Cristo. Não estamos aqui para chamar a atenção do homem, da mulher, nem para chamar a atenção do inferno, nem de Satanás. Estamos aqui para chamar a atenção unicamente de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que quando o Senhor estava ali sendo batizado por João Batista, que era o Elias que tinha que vir, uma voz bradou do céu, e não só Jesus ouviu, mas todos que estavam ali ouviram. Até João ouviu, todos ouviram: eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho amor por ele. Eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho escolhido. Eis aí o meu filho amado, em quem eu reconheço. O Senhor Jesus, ele veio, meus queridos, com o coração aberto, voltado somente para fazer, aleluias, aquilo que Deus, o nosso Deus, aleluia, entregou nas mãos dele. Jesus, ele não veio para debater com os escribas e muito menos com os fariseus. Jesus, ele não veio para debater em palavras com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, de jeito nenhum. Jesus, ele veio, aleluias, para fazer o morto enxergar, para fazer o surdo ouvir, para ressuscitar não só a filha da viúva de Naim, como também Lázaro. Ele veio para curar a sogra de Pedro. Ele veio para curar, aleluias, aquele servo daquele centurião. Ele veio para curar aquele paralítico de Cafarnaum. Ele veio para curar aquele homem qual a missionária pregou no dia de hoje, que estava há 38 anos enfermo. Meus queridos, se Jesus não viesse, ia passar dos 38, ia chegar aos 39, aos 40, ao 41, ao 42, aos 50. Aquele homem paralítico ia ficar a tua vida toda esperando o anjo vir agitar aquela água daquele tanque para ele entrar. Não tinha ninguém que o levasse. Quando o anjo agitava as águas, alguém entrava. Jesus, ele não veio, aleluias, para debater palavras. Ele veio para ensinar a verdade.
aceitava quem queria, ouvia quem queria, obedecer quem queria, quem tinha juízo, quem tinha parte com Deus. Jesus, ele veio, aleluias, para a cidade dos Gadarenos, porque ali naquela cidade os escribas e os fariseus não visitou momento algum, os homens de Deus não visitou momento algum. A Bíblia fala que tinha um homem ali que tinha uma legião de demônios, 6.000 demônios, né, missionário? Tinha uma legião de demônios, né? Que estava ali padecendo, sofrendo. Era preso em grilhões, mas rebentava, entrava no cemitério, abria as covas e comia os cadáveres. Que triste situação que se encontrava este homem ali na cidade de Gadara. Jesus, ele veio e ele se assentou ali naquela fonte feita por Jacó para os teus filhos, para dar água aos teus filhos, animais dos seus filhos. Ele se assentou ali na cidade de Samaria, naquela fonte de Jacó. Ele se assentou, meus queridos, entende? Ele se assentou ali no dia certo, no momento certo, aleluia, na hora certa, no segundo certo. Não passou um segundo, nem se diminuiu um segundo. Ele entrou e chegou no momento certo. Aleluia. Estava ali uma mulher que vinha diariamente a tirar água. Ela tirava a água com seu cântaro e levava para sua casa para dar de beber. Mas ela retornava em certo tempo para tirar essa mesma água. E Jesus não precisou de esperar, de dormir, de passar um dia ali, não. Ele só precisou de dispensar os seus discípulos para ir buscar comida na cidade. Aí ali, para chegar uma mulher que não falava com o povo judeu, os samaritanos não falavam com os judeus. Mas entenda uma coisa que eu também estou entendendo agora: os seus discípulos, eles foram até a cidade comprar comida. Se eles não se comunicavam um com o outro, missionária, como que eles foram ali comprar comida? Como que eles foram ali pedir comida, comprar comida? Eles não se comunicavam. Mas compraram, e quando eles voltaram, eles pôde reparar com seus olhos que Jesus estava ali com a mulher, com uma samaritana. Jesus estava ali conversando, entendendo com uma samaritana, com a mulher de Samaria. Ué, mas eles não se falavam, eles não se comunicavam. Até aquela mulher indagou, missionária: como pode isso? Como pode um judeu falar comigo que sou samaritano? Vocês colocaram uma barreira entre nós e vocês. Jesus falou: não, mulher, se tu soubeste o dom precioso de Deus, o dom precioso de Deus, meus queridos, é o amor. Deus é amor. O dom precioso de Deus é o amor. Jesus falou: se você soubesse o dom de Deus e quem te pede dessa água, se você conhecesse quem está te pedindo água, se você soubesse quem é o homem que está te pedindo água, minha filha, você que pediria água a ele. Mas, Senhor, como pode isso? Como pode essa situação? Talvez ela riu, meu querido, talvez ela não entendeu. O poço é fundo. Senhor, esse poço é fundo. Você não tem como tirar a água desse poço. Eu tenho, porque eu trouxe um balde, porque tinha que jogar o balde. O missionário tinha que jogar o balde com a corda. Nós sabemos, eu sou 42 anos, jogamos o balde com a corda, puxamos a água e enchemos o cântaro. Eu acredito que ali não tinha balde. Jesus não tinha balde para tirar a água. E ela falou: Senhor, como pode isso? O Senhor não tem como tirar a água desse poço. Por acaso tu és maior do que aquele que fez esse poço, que é o nosso pai Jacó? Filha, eu vou te falar, eu tenho uma água que, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Eu tenho uma água diferente. Glória. A palavra de Deus nos fala em Salmos, em 46, se eu não me engano, 7. Existe um rio
cujas correntes dessa água, ela alegra a cidade de Deus, no santuário da morada do Altíssimo. O salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, em seu salmo de número 46, nos fala: existe um rio, cujas correntes dessa água, ela alegra toda a cidade e a morada do Altíssimo. Este rio, esta água, este rio, ele estava falando do Messias, que tem a água da vida. Aleluia. E aquela mulher entendeu mais ou menos a situação que estava, ela entendeu aquela situação que ela estava passando, e ela falou: olha, Senhor, os nossos pais falou que havia um Messias, um homem igual ao Senhor, que tem uma conversa bonita, uma conversa prazerosa como o Senhor tem. Aquela mulher, a Bíblia nos fala, Jesus falando que ela tinha 7 maridos. Não estava Jesus ali com interesse missionário de tê-la por mulher também, não. Ela entendeu que aquele homem estava ali porque os teus pais falavam que ia vir um Messias com palavra gostosa, com palavra boa, mas palavra de salvação. E ela gostou dessa palavra. Estava quebrando ali uma barreira, aleluia, dentro do coração daquela mulher. Meus queridos, eu queria te dizer, para você entender, foi quebrada uma barreira, aleluia, entre nós e Jesus. Foi quebrada uma barreira que havia entre nós e Deus. É, missionário? Aleluia. Deus, ele falava, entenda uma coisa, quando o povo saiu do Egito, Deus, ele falava somente com Moisés, face a face. Deus só falava com Moisés face a face. Arão e Miriam, que é irmã de Moisés, tentou quebrar essa barreira, se levantando contra Moisés. Tentou, o dicionário está na Bíblia, tentou quebrar essa barreira que tinha entre Moisés e Deus. Não conseguiu. Mas Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Emanuel, o Elohim, El Shaddai, aleluia, ele quebrou essa barreira que tinha uma barreira entre nós e Deus. Eu sou pastor, esposa é missionária. Eu posso falar diretamente com Deus através de Jesus Cristo. Ela também pode. Hoje não tem mais barreira entre ela e o nosso Deus. Não tem mais barreira. Amém. Jesus, naquele dia, ele rasgou o véu do templo, quebrou a barreira que tinha. Nós podemos falar hoje, não a Moisés para falar com Deus, não. O povo falava, quando tinha questão missionária, o povo falava com Moisés. O povo falava com Moisés, Moisés falava com Deus. Hoje, nós falamos diretamente com o nosso Deus através do Filho dele. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então hoje podemos falar diretamente com Deus, aleluia, através do Filho, porque se falamos com o Filho, falamos com Deus. Se oramos com Jesus, falamos com Jesus, estamos falando com Deus. Foi quebrada essa barreira. Aleluia. E ali, em Samaria, foi quebrada aquela barreira também, entre os samaritanos e os judeus. Aleluia. O próprio Filho de Deus quebrou essa barreira. Quando os discípulos viram, se maravilharam, porque Jesus estava falando com a samaritana. Mas eles não estavam entendendo que antes eles foram lá comprar o que comer com os samaritanos. Talvez a barreira que tinha, entenda, missionário, talvez a barreira que tinha entre eles era a barreira de falar com Deus. Comprar e vender eles podiam, mas orar a Deus não podia. Falar sobre Deus entre
Samaritanos e judeus não podia. Falar da palavra de Deus não podia, mas comprar e vender poderia. Oh, Deus. Meus queridos, o véu do templo se rasgou, a barreira entre eu e você e Deus se quebrou. Aleluia. Jesus, ele veio com intuito e conseguiu. Jesus, ele conseguiu quebrar essa barreira que nos impedia de falar diretamente com Deus. Se fosse no tempo antigo, missionário, você deveria orar e falar comigo para mim falar com Deus. Se eu fosse um sacerdote, hoje eu estou no lugar de sacerdote, de homem de Deus, não me reconhecendo como pastor, como anjo da igreja. Se a minha esposa precisasse de falar com Deus, ela teria que vir até mim. E eu ia falar com Deus por ela. Mas não. Hoje foi quebrado. Glória a Deus. Ela fala diretamente com o Pai que está no céu. É filha. É promessa. Foi quebrada. Aleluia. Ela pode falar nas orações dela diretamente Essa com foi. o Pai, através de Jesus Cristo com o Filho. Ela não precisa de falar, pastor Deolino de Amorim, fala com Deus sobre a minha vida, sobre o meu jugo, sobre o que eu estou passando, para ver o que Deus fala e faz ao meu favor. Ela não precisa mais. Ela vai diretamente, Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que o Senhor é meu Senhor e Salvador. Estou passando por essa situação, que o Senhor possa interceder diante do Pai pela minha vida, trazendo a minha vitória, trazendo aquilo que eu preciso. Aleluia. Hoje temos esse direito, fomos alcançados, esse dom maravilhoso, esse dom bonito que é falar com Deus, que é orar e falar com Deus. Aleluia. Apesar do meu coração ser diferente do coração da missionária, né? O coração de João, discípulo amado, era diferente do coração de Pedro, diferente do coração de Mateus, de Lucas, de Bartolomeu, de Tomé, de Judas Iscariote, Judas Tadeu. Temos um coração diferente, mas o pensamento da missionária, a visão da missionária, a sede da missionária é a minha sede, a minha visão. Aleluia. Nossa visão é alcançar a salvação em Cristo Jesus, é morar na Nova Jerusalém, né? Quando eu conheci a missionária, ela ainda queria morar no céu, né, missionária? Hoje não queremos morar no céu, né? O céu do céu, o terceiro céu é o trono de Deus. Eu quero ir para Nova Jerusalém. Uma promessa que o Senhor fez, é uma promessa. Aleluia. Que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que crê e for batizado e ser salvo vai ir para Nova Jerusalém, onde as ruas é de ouro. Tem a árvore da vida. Temos ali aquele lugar maravilhoso. Tem o rio. Há um rio cujas correntes das águas desse rio alegra a cidade de Deus. Meus queridos, fala em cidade de Deus, não fala em céu, fala cidade de Deus. Há um rio cujas correntes das águas, ela alegra a cidade de Deus. Gostoso, é bom, é maravilhoso, mas para chegar diante de Deus, chegar neste lugar, nessa cidade, de qualquer jeito não vai, sem pagar preço não vai, Oh, Deus. sem morrer para este mundo não vai, Oh, dessa forma, Senhor. sem gemer, sem chorar não vai, né? Tem que largar as coisas dessa vida, largar as coisas desse mundo, fazer como Lázaro, né? Comer das migalhas que caem da mesa do rico, deixar o rico zombar, deixar o rico festejar, deixar o rico se regozijar das coisas desse mundo, ficar ali só nas migalhas, comendo das migalhas, tendo somente um caco de telha para coçar as chagas, mas para quando chegar o momento, estar ali no seio de Abraão, Aleluia. desfazer das coisas desse mundo. A Bíblia fala, missionária, não se apegai às coisas deste mundo, porque tudo passa. Batom passa, esmalte passa, cordão passa, brinco passa, tudo perece.
E a palavra de Deus ainda, missionária, fala: não investir o teu dinheiro naquilo que não seja pão, não seja de comer. Deus está te dando. Às vezes Deus te dá um salário, né? A missionária recebeu o seu auxílio, né? Recebeu o seu auxílio, eu recebi. Não é investir naquilo que não seja pão. É investir naquilo que seja pão, de comer, né? Ficar bonito diante de Deus, né? Se preparar para se encontrar com Deus. Não precisa de pérolas, nem vestidos preciosos, nem tranças. Veste de homem não precisa. A mulher tem que estar, que linda, atraviada, como a mulher de Deus. Se preparar, morrer para este mundo. Morrer para este mundo e viver para Deus. Obedecer. Não como aquele profeta que Deus falou: olha, vá naquele lugar. Deus falou, missionário, claramente para aquele homem. Uma palavra fácil de entender. Olha, vá, entrega a profecia, fala isto que eu te mandar falar. Mas não pare depois na casa de ninguém para comer. Volte do mesmo jeito que você veio, volte para a tua casa e coma na tua casa, coma no teu lar. Ele fez, missionário, fez o que Deus mandou. Entregou a palavra, profetizou, fez o que Deus mandou. Veio vindo aí um outro profeta também de Deus. Veio de encontro com ele, 2 profetas de Deus, 2 homens de Deus. Bem sei que tu és um homem de Deus, um mensageiro de Deus, assim como eu sou profeta de Deus, sou mensageiro de Deus, como tu. Então nada impede de você entrar na minha casa e comer. Porque Deus está contigo, Deus está comigo, então não impede. Você não vai comer na casa de um ateu, nem de um publicano, nem de um pecador. Você vai comer na casa também de um profeta. Pois bem, então tá bom. Se Deus está nesse negócio, tu és profeta, sou profeta, vamos no repetir, vamos comer gostoso, vamos aí se alegrar, então beleza. E foi, entrou na casa desse profeta e comeu, se alegrou com ele, missionário. Mas não foi isso que Deus mandou ele fazer. Eita Deus. Deus não mandou ele fazer isso. Deus mandou ele ir embora e comer dentro de casa. Foi essa a ordem de Deus. Oh, Deus. Foi isso que Deus mandou ele fazer. Essa foi a ordem. Igual Deus falou para Saul: vai lá na casa daquele homem, mata todo mundo, não poupa ninguém. Não poupa velho, não poupa recém-nascido, não poupa ovelha, não poupa boi, não poupa vaca, não poupa nada, ninguém. Não quero nada dessa casa, não quero nada. E Saul desobedeceu, matou tudo, mas trouxe o rei, comandante, o cabeça daquele reino. Desobedeceu a Deus. E esse profeta, missionário, também desobedeceu a Deus. Era homem de Deus? Era. Mas maior do que um profeta é Deus. Eu tenho sempre falado, maior do que Jesus Cristo é Deus. Maior do que Paulo, Pedro, João, Lucas, Marcos é Deus. Maior do que Moisés é Deus. Moisés era um homem de Deus que andava com Deus, obedecia a Deus, né? Era um homem 100% obediente a Deus. Mas quando Deus falou, toca na rocha, Moisés, pá, Deus bateu. Moisés toca na rocha, Moisés, pá, bateu na rocha, desobedeceu. É uma coisa simples talvez para você, mas para Deus não, é sinal de obediência. Moisés toca na rocha. Era só tocar na rocha. Não era para bater, era para tocar. Aquele profeta não era para parar, não era para comer. Mas ele parou, mas ele comeu, mas ele desobedeceu. Mas também ele pereceu. Ele parou, ele comeu, mas também ele desobedeceu. É melhor obedecer do que sacrificar. Para que sacrificar? É obedecer. A palavra certa é obedecer. Aleluia. Não para na casa de ninguém e não coma em lugar nenhum a não ser dentro da sua própria casa. Aleluia. Pastor Deolino, mas o que aconteceu? O profeta matou ele? Deus matou ele? Não, mas Deus enviou um leão. Você já ouviu falar do leão?
quando Daniel ele foi jogado dentro de uma cova dos leões, faminto, tinha vários leões, e os leões não comeu ele, porque ele estava ali em obediência, missionário. Daniel estava com os leões na cova, foi jogado, mas ele estava em obediência. Esse profeta, em desobediência, no meio do caminho, veio um leão. Devorou, estraçalhou aquele homem. Ué, pastor, mas eu não estou entendendo. Davi não matou o leão, não matou o urso. Davi não matou um leão. Davi, um jovem, não matou um leão. Por que esse profeta também não matou o leão? Porque quando você está em desobediência, quando você está em desobediência com Deus, pode vir um gatinho, pode vir um cachorrinho e te morder e você morrer de raiva. Pode vir uma serpentezinha pequenininha do tamanho dessa canetinha te picar e você morrer. Quando você está em desobediência com Deus, você perece de um jeito ou perece do outro. O segredo, missionária, é obedecer. Aleluia. Quando ouvires a minha voz, não é eu, não é o pastor Deolindo, não é missionária também não. Quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Credes em mim e também em Deus. Para onde eu vou, terás muita morada, Jesus falando. Quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia. A missionária tinha uma vida que eu não preciso relatar, assim como eu também tinha outra vida. Usava algo que não agradava a Deus. Quando ela ouviu a voz de Deus, aleluia, ela deu crédito, deu ouvido, assim como eu dei crédito e mudei a minha vida. aleluia. Obedecer é melhor obedecer do que se sacrificar, perecer, morrer, ser exterminado. Pastor, mas me explica aí a história desse profeta, se ele teve salvação, se ele foi para o inferno, se ele foi para o Hades, se ele foi... Não. Não cabe a mim julgá-lo. Não cabe a mim condená-lo. Não cabe a mim falar, saber para onde ele foi. O que cabe a mim falar com você, que ele morreu por causa da desobediência em Deus. Saul desobedeceu, morreu. O profeta Samuel falou com ele: olha Samuel, olha Saul, hoje ainda você e seus filhos estarás comigo onde é que eu estou. Não cabe a mim julgar, cabe a mim ensinar, falar, abrir os olhos, meditar, tentar entender. Igual quando eu falava, as pessoas falavam do sábado para mim, e eu ficava debatendo, que Jesus ressuscitou no domingo, então vamos guardar o domingo, que o dia maior, mais glorioso é o domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo. Esse dia é mais importante. Jesus trabalhava no sábado também? Não. Chegou um tempo que é assim, eu e Deus, quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Oh Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. Aleluia. A voz de Deus é os profetas de Deus. A voz de Deus é os homens de Deus. Nenhuma palavra de Deus lançada sobre a face da terra não volta vazia. Aleluia, Deus. Tudo que Deus falou se cumpriu. Tudo que Deus determinou aconteceu, se cumpriu. A Bíblia fala que quando Jesus descia no caminho com seus discípulos, ele viu uma figueira. Olhou a figueira missionária, viu a figueira, foi até aquela figueira para ver se tinha fruto. Eu não sei se era tempo de dar fruto àquela figueira. A Bíblia fala, eu também sei, que tem o tempo certo de dar fruto. Tem tempo de manga, tem o tempo da jaca, tem o tempo da goiaba. Ela não dá em qualquer tempo. A figueira ela não dá em qualquer tempo.
Eu conheci em Portugal várias figueiras, olhava, missionária, é palavra de Deus e é verdadeira. A figueira ela não dá fruto a todo tempo. Você não vai hoje na figueira, colhe fruto, daqui mais um mês você vai colher de novo. Vai ter um tempo que ela não vai ter fruto. Ela só dá no tempo certo. Mas o tempo daquela figueira, da figo, era no tempo que Jesus queria que ela desse figo, que ela desse fruto. E no tempo que era para ela dar fruto, ela não deu fruto para o próprio Filho de Deus se alimentar e comer. Ele disse: nunca mais nascerá fruto de ti, ó árvore. A Bíblia fala que ela se secou, murchou. No mesmo tempo ela se secou, murchou, se apodreceu, sumiu. Meus queridos, quando Deus te visitar, missionária, quando Deus te visitar, se você não estiver dando fruto, Deus não quer saber se está fora do seu tempo. Nós temos que dar fruto no tempo certo e fora do tempo. Sabe o que quer dizer, meus amados, com isso? Você quer saber o que a Bíblia quer dizer? Você tem que pregar a palavra de Deus no tempo de Deus e no nosso tempo e fora do tempo. Ou melhor dizendo, a todo tempo. Aleluia. Se você está na farmácia, pregue. Se você está no supermercado, pregue. Se você está fazendo uma live, pregue. Se você está na casa da sua mãe, pregue. Se você vai visitar a sua irmã, pregue. Se você vai visitar a sua tia, pregue. Se você vai visitar a sua cunhada, pregue. Se você vai fazer uma visita no hospital, pregue. Se você vai no presídio, pregue. Pregue a todo tempo e fora do tempo. Aleluia. Para quando Deus te visitar, porque Deus visita. Missionária, Deus visita. A Bíblia fala que Deus visitou Jó. Aleluia. Ele estava dando fruto. Eis ali Satanás, o meu servo Jó, que desvia do mal, um homem íntegro, reto e temente a mim, e que desvia de você. Deus visitou Jó no tempo, talvez não era no tempo de Jó, mas ele estava servindo a Deus. Temos que dar frutos no nosso tempo, no tempo de Deus e também fora do nosso tempo, no tempo de Deus. Temos que dar fruto a todo tempo. Falar de Deus na esquerda, falar de Deus na direita, falar de Deus para todos que querem ouvir, todos aqueles que têm sede e fome de justiça, mas também aqueles que não têm fome e sede de justiça, aqueles que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Temos que falar do mesmo jeito. Você vai na casa do irmão, ele não quer te ouvir, fale do mesmo jeito. Se ele te expulsar, você vai lá e sacode o poeirão, que dá uma poeira quando você prega, as pessoas debatem com você, dá um poeirão, sacode a poeira, sai. Porque quando vir a justiça de Deus, haverá muito mais justiça contra aquela casa, contra aquela cidade, contra aquela família, do que teve Sodoma e Gomorra. É a Bíblia que fala. Oh Deus. Aí volta a palavra: quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Meus queridos, deixa Deus te visitar, deixa Deus te tocar, surpreenda Deus, chama a atenção de Deus. Aleluia, Jesus. Mostra para Deus que você está dando fruto. Mostra para Deus, missionário, que você está 100% mais forte do que aquela figueira, que você está dando fruto no seu tempo e fora do tempo. Mostra para Deus, missionária, mostra para Deus, pastor Deolino, Aleluia. que você está dando fruto, né? Fruto em 100%, 200%. Se um não te aceitou, não aceitou Jesus através de você, amanhã tem outro que aceita, mas dá fruto, pregue, sameia a palavra, deixa Deus regar, Aleluia. deixa Deus cultivar a plantinha que vai nascer através de você, dentro do seu vizinho, dentro da sua irmã, dentro da sua sobrinha. Temos muito parente, não temos, missionário? Temos a Jana, minha cunhada, temos a Sara, temos o Kevin, temos o meu primo Davi, temos o meu primo Júlio César,
Várias pessoas. Tem várias pessoas que eu e a missionária estamos plantando. Aleluia. Eu e a missionária devagarinho estamos colocando lá dentro dela Glória. uma sementinha. Não é uma figueira. Não é uma figueira porque a Bíblia fala, missionária, se fosse a figueira, vai chegar um tempo que se ela não der fruto, diante de Deus, ela vai se secar, vai se murchar e não vai valer de nada. Vai ser como aquela semente que o semeador passou a semear. Um ele deixou cair na pedra, outro na areia e outro cair numa terra boa. Queremos acertar a terra boa, né? Para dar fruto, tempo certo, fora do tempo. Então é isso que nós estamos fazendo, pastor Deolino, missionária Jainara, Viana. O nosso dever aqui na terra, fomos chamados e escolhidos para fazer isso, para semear. Aleluia. Semear a palavra de Deus, semear para pecador, semear para prostituto, para maconheiro, para traficante, para ateu, para católico. Não vamos semear para fariseu, nem para escriba. Sabe por quê, missionário? Porque semear semente para escribas e para fariseu é como jogar pérolas a porcos. Você pega a sua pérola e vai jogando a porcos. Quando você vai falar de Jesus para ela, ela vai debater uma palavra com você, recusando Jesus. Se você jogar pérola a porcos, você vai jogar a palavra de Deus, ela vai jogar para você de volta. Vai debater para você de volta. Igual os escribas e fariseus. Jesus falou pérolas a porcos porque os escribas e fariseus faziam isso. Senhor, com que autoridade você faz essas coisas aí que você tem feito? Bom, eu vou falar com que autoridade que eu estou fazendo isso, se você me falar da onde é o batismo de João, do céu ou dos homens? E eles conhecendo a palavra como o Senhor sabia que eles conheciam, eles andavam, nas sinagogas, no templo de Salomão diariamente, sabia que Jesus estava falando. Se ele falasse que era dos homens, por que não acreditava nele? Se fosse do céu, por que não acreditar em Deus? Então ele sabia. Não, eu não vou te falar da onde é o batismo de João, não vamos falar, não queremos saber, não temos resposta para isso. Já que você não tem resposta para isso, também não vou te falar com que autoridade eu estou fazendo isso. Isso é jogar pérolas a porcos. Não vamos ficar por aí jogando palavras para crente que conhece o que a gente conhece, mas não guarda os mandamentos. Tem muitos teólogos por aí, cheios de teologia, que é igual os fariseus, os escribas, sabe o que eu sei, até mais do que eu sei. Imagina eu debatendo com a palavra de Deus com Lúcifer. Imagina, missionária, eu debatendo a palavra de Deus com um anjo caído. Ele sabe o que eu sei, até mais. Se eu falar, olha, eu sirvo um Deus vivo, ele vai falar, mas eu estive face a face com um Deus vivo. Você serve um Deus vivo? Por acaso você viu este Deus vivo? Você teve face a face? Eu tive face a face com ele. Eu adorava este Deus vivo. É Bíblia. Os demônios, aqueles que foram lançados da glória de Deus para a terra, que estão por aí, eles estavam com Deus. A Bíblia fala que aquela terça parte que estava ali eram os adoradores. Eles estavam com Deus. Eles sabem quem é Jesus melhor do que eu. Vou debater com eles para quê? Uma coisa que eu vou falar, então, assim, viva você sua vida, que eu vivo a minha com Deus. Se eu conseguir agradar ao meu Deus Todo-Poderoso, se Ele olhar para mim e ver que eu sou merecedor, da salvação, de estar com Ele, ou adorando Ele um tempo, a eternidade, amém. Mas se eu não for digno da salvação, pelo menos eu quero levar alguém à salvação. Mesmo se eu soubesse que eu não ia alcançar a salvação, eu falo verdade. Mesmo se eu tivesse certeza que eu não ia alcançar a salvação, eu não ia parar. Missionária, olha, entende? Se Deus viesse, olha que coisa forte. Deus chamou Moisés ali no cume daquele monte Pisga.
mandou Moisés olhar para a terra, missionário. Deus mandou Moisés olhar para a terra, mas falou com Moisés: aquela terra ali era a terra que você ia entrar. Aquela terra ali eu jurei aos meus filhos, eu jurei a Abraão, Isaac e Jacó, uma terra que mama leite e mel, uma terra boa. Mas Moisés, infelizmente você não vai poder estar ali, entrar ali, por causa da desobediência. Se Deus chegasse para mim: olha, Deolindo, meu filho, infelizmente você falhou, pecou, não tem como, minha palavra não posso voltar atrás. Infelizmente você não vai poder entrar naquela terra, na Nova Jerusalém. Eu tenho certeza, né, que a gente não consegue suportar, aguentar e chorar, lamentar, mas eu ia continuar fazendo o que eu estou fazendo. Aleluia, eu ia Deus. Continuar fazendo o que eu estou fazendo. Aleluia. Eu não ia, missionário, eu não ia se matar. Eu não ia começar a perverter o reto caminho do Senhor, não ia. Eu não ia cessar de adorar a Deus, eu não ia cessar de ensinar essa palavra de Deus. Eu não ia cessar, eu não ia parar. Eu não ia querer fazer o que Satanás fez. De jeito nenhum. Satanás, Lúcifer, ele perdeu o direito de estar onde ele deveria estar neste momento, que é na glória de Deus. Satanás, ele perdeu o direito de estar na glória de Deus. Ele não tem mais o direito, ele não tem como fazer, voltar atrás daquilo que foi feito. Glória a Deus, dessa forma. Mas o que ele está fazendo? Ele está pervertendo o caminho do Senhor até os dias de hoje. O homem rico, missionário, o homem rico, ele falou com Abraão: pai Abraão, eu tenho mais 5 irmãos. Me permita, pai Abraão, que eu vou lá até os meus irmãos e prego, falo do Senhor, falo dessa situação, deste lugar, para ver se eles se arrependem e não queiram vir para cá também. Para ver se eles se arrependem e não queiram vir para cá também, dar crédito à palavra de Deus. Não venha para cá, porque este lugar aqui é um lugar de tormento. Este é um lugar que nem os meus inimigos merecem vir. Nem os meus amigos, nem os meus inimigos não merecem vir para cá. Mas Abraão falou: olha, eles têm lá Moisés, tem lá os profetas, tem lá homens e mulheres de Deus. Não precisa que você vá. Se eles não dão crédito aos vivos, muito menos darão crédito aos mortos. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, se o meu Deus, se o teu Deus, se o nosso Deus chegasse até a mim e falasse comigo: olha, pastor Deolindo, infelizmente você fez o que é mal aos meus olhos. Olha a Nova Jerusalém, olha a cidade santa, olha essa linda cidade que eu tenho prometido aos meus filhos, prometi para você. Infelizmente você não vai poder entrar, você não vai poder pisar, você não vai poder entrar dentro dessa cidade, porque infelizmente você falhou. Eu ia falar: Senhor, então posso pelo menos continuar pregando a tua palavra, posso pelo menos continuar fazendo a tua obra, posso continuar falando do teu amor, da tua palavra de salvação, para que os meus amados amigos, irmãos, inimigos não possa deixar de entrar, para que eles alcancem a salvação, porque esse lugar é maravilhoso, temos que pagar o preço. Então, meus queridos, eu tenho certeza que eu ia continuar, eu não ia parar, eu não ia desanimar, porque o Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo que ele ia passar por uma humilhação terrível, mesmo sabendo que ele ia passar pela morte, mesmo sabendo que ele ia passar pelos açoites, mesmo sabendo que ele ia passar por tudo aquilo, ele não parou pelo meio do caminho, ele não desanimou. Ele chegou certo tempo a falar: pai, se for possível, passa de mim
este momento, passa de mim esse cálice, passa de mim esta hora, mas que não seja feito a minha vontade, porque minha vontade não presta, mas seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então essa é a palavra de Deus para a minha vida, essa é a palavra de Deus para a tua vida. Essa é uma palavra que foi colocada no meu coração para endereçar ela ao teu coração. Deus colocou no meu coração para transmitir para o teu coração. Dá crédito na palavra de Deus. Começa a entender da palavra de Deus. Começa a ter tempo para ouvir, meditar. Não vamos rasgar aquilo que o Senhor deixou e jogar na lixeira, não. Vamos ouvir, vamos praticar esta palavra boa, maravilhosa, que é palavra de salvação. Que Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, e o nosso Senhor e Salvador, Jesus, nos dá uma noite abençoada, nos dá o direito de alcançar a salvação única e verdadeira, perfeita e agradável para nossas vidas. Aqui o pastor Deolindo é quem vos falou com você neste momento, pastor fundador do Ministério Arca da Aliança, juntamente com minha esposa, a missionária Jainara Viana, um ministério voltado para resgatar vidas, um ministério voltado para resgatar sonhos de alcançar a salvação. Que Deus possa tocar no profundo, onde que eu, nem a missionária, consegue tocar. No máximo que conseguimos tocar é nos seus pensamentos, mas na tua alma e no teu coração só Deus consegue penetrar, né? Só Deus consegue penetrar, o Espírito Santo de Deus consegue, o Senhor Jesus consegue, mas nós não conseguimos. A única coisa que conseguimos fazer, né, missionária, é pregar a palavra, plantar, semear. Conseguimos semear a palavra, porque Deus deixou isso para a minha vida, deixou para a vida da missionária, semear a palavra. Agora, regar, fazer crescer, né? Dentro de você só Deus consegue, só o Espírito Santo de Deus também consegue, só Jesus também consegue, e eu não consigo. Eu não consigo abrir a sua cabeça e colocar lá dentro os mandamentos, a palavra de Deus, mas Deus, Ele consegue, através do Espírito Santo de Deus, penetrar nos seus pensamentos, no profundo, né? E Deus possa ter misericórdia da tua vida, te alcançar, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, é que o pastor Deolindo e missionária Jainara Viana, em nome de Jesus.